Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para a nossa conversa de hoje, recebemos os professores voluntários da Nova Acrópole, a começar pelo Gabriel Noceira, da sede de São Paulo, o professor Uibirá Barreto, da sede Guarulhos, o José Roberto, da sede de São Caetano do Sul, aqui também em São Paulo, e, por fim, o professor Gustavo Massen, da sede Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Danilo. Olá a todos. Muito bom estar aqui novamente. Um prazer estar com todos. Olá a todos. Muito obrigado, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estarmos aqui novamente reunidos para compartilharmos com o pessoal que nos acompanha algumas ideias filosóficas. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais essa saga, além de épica, filosófica. Hoje daremos sequência à nossa série de podcasts sobre a trilogia O Senhor dos Anéis. Falaremos sobre o episódio número 2, As Duas Torres. É natural que a gente não esgote o tema e muito menos vamos tentar trazer aqui verdades absolutas. A ideia, como nós sempre ressaltamos, é fazer reflexões filosóficas, aprender desse filme que nos ensina tanto enquanto seres humanos a vivermos também a nossa saga como heróis e heroínas. Não vamos abordar o filme sob um aspecto técnico, nós vamos fazer relações filosóficas, práticas e, portanto, úteis para que possamos, de alguma maneira, levar para a nossa realidade de vida o que nos ensina esse filme brilhante que já entrou de forma geral para o imaginário popular. Nós nos baseamos para esse podcast na versão estendida, que é um pouco mais longa do que aquela lançada no cinema, cabe lembrar isso, e naturalmente que haverá spoilers nesse nosso podcast. Para iniciar, eu gostaria, como de praxe, pedir ao José Roberto que fizesse uma síntese com os principais elementos que a gente vai encontrar nesse episódio número 2 do Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Perfeito, Danilo. Nós vamos ter Frodo e Sam, né? Continuando aí a aventura do momento em que tinham parado no episódio anterior, que é justamente se separar do resto da sociedade do Anel para levar o Anel para a Montanha da Perdição, onde ele deverá ser destruído. Ao mesmo tempo, a continuidade da aventura é conduzida por Aragorn para o resgate dos dois hobbits perdidos. Muito interessante que a gente vai acompanhar aí tanto o combate de Frodo, né? Que ele vai pouco a pouco ser consumido pela energia do anel, conforme eles vão se aproximando de Mordor. E também vamos ter o combate interior entre Gollum e Sméagol, cada um querendo lutar para prevalecer. Sméagol querendo servir a Frodo e levá-los até o destino. E Gollum se rebelando contra os heróis, se rebelando contra essa decisão do Sméagol e querendo a posse do seu precioso. Nós também vamos ter um ataque massivo, né, dos orcs contra a fortaleza de Rohan, sediada no abismo de Helm, e o retorno também do mago Gandalf, modificado para participar de uma maneira bastante ativa e decisiva nesses acontecimentos. Nós também vamos ter todas as forças, vamos dizer assim, as forças positivas contra as forças negativas numa tentativa de impedir realmente os avanços de Saruman e dos orcs. E batalhas são travadas, batalhas são vencidas, batalhas são perdidas, na continuidade da aventura que nós vamos abordar hoje. Como ponto central do filme, podemos entender a ida para Mordor como o fato principal. É um dos pontos que chama atenção, e vocês podem falar de outras cenas também, é o momento da trilha, ou seja, eles estão indo para Mordor, Sam, Frodo e o Sméagol, e ambos estão já num processo de desgaste, o que é natural devido a tantas intempéries que eles passam durante a aventura. E o Sméagol está tendo uma guerra interna com o Gollum, ou seja, a parte luminosa e sombria que há dentro dele e que também há dentro da gente. Isso é muito importante de se refletir. Então gostaria que vocês falassem desse primeiro momento, porque já há um desentendimento entre o Sam e o Frodo. Tanto é que num dado momento o Sam diz para o Frodo: "Admita, Sr. Frodo, nós estamos perdidos."
Ou seja, já há aí uma fissura, um desentendimento, e isso vai se acirrando ao longo da ida para Mordor, além de outros elementos e outros fatos que vão acontecendo em outros núcleos do filme. Eu gostaria então que vocês falassem sobre essa cena, sobre essa ida para Mordor, as aventuras que estão acontecendo ao mesmo tempo e, claro, as relações práticas filosóficas que a gente pode extrair daí como reflexões para as nossas vidas. Bom, Danilo, aqui a gente pode relatar de início o herói, né, que é o Frodo com seu fiel companheiro, que é o Sam, se deparando com uma encruzilhada. E é muito comum nas histórias heróicas o herói se deparar com encruzilhadas no seu caminho, né? E no caso deles é uma encruzilhada bastante concreta, porque eles não conseguem encontrar o caminho para Mordor. Então, após eles perderem o seu mestre, que era o Gandalf, perderem companheiros poderosos, né, na sua caminhada, ele decide, né, o Frodo decide ir sozinho e acaba que o Sam acaba o acompanhando. E como é a gente se deparar com a caminhada sozinho? Como podemos saber, né, qual é o caminho correto? E muitas vezes a gente conta com soluções inusitadas na vida, né? E parece que quando o Gollum, né? Gollum, essa criatura Gollum que aparece, ela se manifesta. É algo bastante inusitado, porque ele mesmo foi aquele que por 500 anos ficou com o anel e teve todas as suas consequências, né, da posse desse anel ao longo de muitos séculos. É o que mais deseja, talvez, além, obviamente, do seu mestre, que é o Sauron, a posse desse anel. Então, realmente, é algo inusitado que aparece. E como bem disse o José Roberto, né, o Gollum, ele representa esse guia que vai levá-los, mas não necessariamente é um guia benevolente, né? Ele é simplesmente alguém que conduz e que depois vai se demonstrar tendo as suas próprias tendências, né? Mas o Frodo segue por uma frase que o Gandalf fala lá atrás, que tem a ver com o papel que o Gollum poderia desempenhar, né, até o final dessa história. Então, talvez o Frodo decide que, após o embate, né, quando o Gollum se apresenta, porque ele queria pegar o anel, ele sabia que os dois estavam com o anel, de posse do anel, eles viram o jogo, né, e conseguem domar, né, essa criatura, e ela muda completamente a sua postura, né. E no filme isso até se demonstra por como se fossem duas personalidades, né? O Gollum, que é essa criatura que se transformou ao longo dos 500 anos da posse do anel, e o Sméagol, que era aquela personalidade, a sua identidade que foi perdida, né? E o que não acontece no livro. O livro, apesar dessas nuances, a índole do Gollum sempre foi a mesma de, em algum momento, encurralá-los e pegar o anel, ou matá-los para pegar o anel. Então, é um guia que não se espera, né? E tem coisas na vida da gente que a gente não espera, né? Que nos conduzem para algo que a gente não espera também, né? E que muitas vezes são inusitadas, né? E parecem não ser incorretas, mas no contexto geral a gente pode observar que chegam ao lugar que a gente deve chegar, né? Sim, é curioso como o próprio Sam, ele tem uma visão uma visão menos ampla, e tem um preconceito direto contra o Gollum, né? Ou Sméagol, que é a mesma pessoa, no sentido de que, olha, ele é mau e não pode ser confiado, não é confiável. E o Frodo, olha, não que ele seja inocente, mas, de certa forma, aquela fala do mestre a respeito de que, olha, eu sinto que ele ainda tem algum papel a ser cumprido antes do final. Então, de certa forma, isso traz uma visão um pouco mais ampla aí pro Frodo. E, claro, a situação deles realmente é terrível. Estão perdidos. Muitas vezes, conforme você falou, Gustavo,
a vida vai nos levando por caminhos que não são muito planos, muito retos. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Uma coisa é o que a nossa cabeça considera que é o melhor. E nem sempre é assim. Principalmente porque nós estamos sempre confundindo aquilo que nós gostamos com o que é bom. E nem tudo que nós gostamos é bom. Dessa forma, também temos que ter um pouco mais de confiança na vida. É muito curioso quando você mergulha muito no materialismo, né? Você começa, de certa forma, a se desconectar com essa magia da vida. Um pouco dessa confiança de que as coisas vão se desenrolar da melhor maneira possível. Então esse é um fato assim, inusitado realmente e preocupante, porque realmente a criatura Gollum tem uma índole já muito corrompida, mas ainda assim é o guia, curiosamente. Isso me lembra um pouco uma colocação, né, num livro chamado A Canção de Troia, de uma autora chamada Colleen MacLeod, e que justamente existem alguns personagens, né, dentro do acampamento grego que causam distúrbios, né, causam intrigas, né, jogando um soldado grego contra o outro. E Agamenon não sabe o que fazer com essa turba, né? Por ele, condenaria todos eles à morte, ou então colocaria eles de qualquer jeito para voltar para a Grécia. Só que aí chega Ulisses, né, com a sua esperteza, o seu conhecimento do coração dos homens, e diz o seguinte: não, usa-os para ser espiões. Quer dizer, manda-os aí sorrateiramente para dentro de Troia, né, que pela natureza deles, eles vão ser ótimos espiões. Então a gente percebe aí nessa aliança, né, entre Frodo, Sam e também o Gollum, né, uma espécie de necessidade daquele momento, né? Quer dizer, como o Ibirá bem colocou, o Gandalf ele já previu isso, né? Em algum momento ele seria necessário e útil, porque ele já foi prisioneiro lá em Mordor, né? Então ele sabe como atravessar os pântanos e as terras perigosas para chegar até justamente esse objetivo, né? É um guia improvável, é um guia instável, é um guia perigoso, mas é o que tem para hoje, né? Às vezes a gente considera isso como o mal necessário, né? Não como um mal no sentido absoluto, porque talvez isso nem exista de fato, né? Mas no sentido de que é improvável e do nosso ponto de vista, algo ruim, né? E a gente vê que, pela limitação, muitas vezes, da nossa visão, a gente não consegue encontrar algo mais amplo, né? E fica a reflexão, porque o Frodo, apesar de não ver talvez não sentir o mesmo que Gandalf, né, que o seu mestre, ainda assim o obedece, porque o considera mais sábio, né? O considera... ainda assim, mais importante o que ele diz, por ele conseguir enxergar um pouco além, né? Isso também é um pouco da própria visão da sabedoria, né? De ver além das circunstâncias mais próximas da gente, né? Então, ter uma visão mais global, mais ampla. Então, é interessante essa cena toda, porque a aceitação do Frodo, ela não é sem nenhuma motivação, né? Ele sabe que ele está tomando essa decisão, que é difícil, não é fácil. E por ele ser o portador do anel, tomar decisões difíceis faz parte da sua trajetória até o final, né? Então não há nenhuma decisão fácil. Exatamente. Na nossa vida também as decisões não são fáceis, né? Como todos vocês colocaram em suas falas, quando a gente relaciona esse filme com a nossa vida, na nossa medida, dentro da nossa experiência, obviamente, é muito curioso observar essa relação prática no sentido de que tudo que a gente vive é uma prova, as nossas decisões não são fáceis, a gente evolui através dessas provas e da maneira com a qual a gente as enfrenta.
Agora, voltando um pouco para o início e falando justamente de provas e do grau de consciência que nós enfrentamos essas provas, o Gandalf passa por uma extremamente profunda, que é enfrentar o monstro de fogo, o Balrog. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. É muito emblemática a luta que ele tem e como ele avança consciencialmente quando ele vence essa prova. E em nossas vidas, quando a gente passa por uma prova forte, nós também sentimos essa mesma experiência, ou seja, podemos sair de um estágio de dor para um estágio de compreensão daquilo que a gente está vivendo, ou seja, tudo tem um fundo pedagógico. Então eu gostaria que vocês falassem dessa cena, porque há muito que se refletir e aprender de tudo isso que o Gandalf passa. Sim, é uma cena emblemática, né? A abertura do filme. Ela se conecta com o filme anterior. E aqui vale lembrar que o Gandalf ele cai por um instante de distração, né? Ele baixa a guarda, ele baixa a tensão. E é nesse momento que o chicote do Balrog o pega, né? E o carrega pro fundo do poço, da caverna. Trazendo primeiro essa ideia, né? A gente, muitas vezes, nos colocamos a enfrentar certas coisas e achamos que já vencemos. E aí, quando se abaixa a guarda, se isso acontece, muitas vezes aí que entra, né? Então, a vigilância sempre é um exercício constante, deve ser, né? Agora, uma vez que ele entra ali, naquela batalha, também como nem tudo é totalmente bom ou totalmente ruim, é justamente a oportunidade dele de gerar uma transmutação, né? Quer dizer, ele vai mudar completamente a condição dele. Então ele começa uma batalha muito, muito forte com esse monstro. E é extremamente simbólico esse momento. Simbólico porque ele desce ao mais profundo da Terra, que tem relação com a nossa consciência descer ao mais profundo de nós mesmos. Teseu que entra dentro do labirinto e vai enfrentar o Minotauro. Quer dizer, há algo dentro de nós que precisamos de vencer, né? Há uma fera, uma besta, um monstro. E chegou a hora. Quer dizer, a gente posterga essa batalha, mas chegou a hora de enfrentá-lo e ele vai até o final das consequências, até a última consequência disso, numa batalha carregada de símbolos, onde ele vai ao mais profundo da caverna e à mais alta das torres. Ele está sempre com a sua espada, esse símbolo de poder, de vontade, de força, onde ele com um raio, ele canaliza um raio e o acerta no coração. Porém, essa batalha leva com que ele tenha uma morte física, né? E essa morte física, ela também é uma porta para uma nova vida, a um renascimento. É um momento muito bonito, onde ele visualiza as estrelas, o cosmos, as galáxias, e sente um sopro de vida novo. E nasce agora como Gandalf, não mais o Gandalf cinzento, mas Gandalf o branco, demonstrando que houve um salto de consciência. Então, são alguns momentos podem ocorrer ou não na nossa vida, são coisas que... Mas são passagens, né? São saltos de consciência depois de uma grande crise. Essa crise nos faz olhar para dentro de nós, nos faz enfrentar coisas que estávamos postergando, e o enfrentamento disso pode nos trazer esse novo estado de consciência que está refletido em tantas histórias da antiguidade e que se falava, inclusive, na antiguidade das iniciações, que eram esses momentos onde a consciência, de maneira intuitiva, também vislumbrava um grau mais profundo da realidade e o ser humano já não era mais o mesmo. E isso teria uma estreita relação com a sabedoria também. Isso é quase paradoxal, porque queremos crescer, queremos ser melhores, porém nós temos medo, né? Conforme falamos no outro episódio, o próprio Gandalf, ele intuía que isso aconteceria, por isso ele não queria seguir aquele caminho. No entanto, era exatamente o necessário, porque Saruman, conforme vamos ver nesse episódio, ele se corrompeu. E alguém precisaria cumprir o papel desse líder, né, daquele emissário dos deuses. Porém, para se tornar esse emissário,
você precisa superar certas sombras. Então, no caso do Gandalf, realmente tem uma relação muito profunda com essas tradições que falam dessa ideia da iniciação, onde você se torna algo novo, e inclusive muda de nome. Isso é uma coisa muito comum quando você vê, mesmo no nosso mundo, né? Ainda que esteja um pouco afastado de certas tradições, quando um rei assume o seu cargo, em geral ele assume um novo nome. Então isso, na verdade, é um símbolo dessa velha tradição iniciática, de que quando aquele que está trilhando o caminho, ele consegue vencer uma parte importante de si mesmo, ele assume um novo nome. Uma nova identidade. Uma nova identidade, sim. No caso de Gandalf o Cinzento para Gandalf o Branco. E muito interessante quando ele fala, eu sou Saruman, ou pelo menos aquilo que Saruman deveria ter sido. Quer dizer, ele ocupa um espaço na natureza que precisava ser ocupado. É como um título, né? Não um título de honras, né? Mas um título de consciência. É um nome porque define uma consciência, né? E eu acho muito bom, essa cena é magistral, e quando eu assisti o filme, eu confesso que eu nunca tinha visto um início de um filme, uma continuação tão impactante quanto o início do primeiro filme, né? E fala muito, né? Fala muito porque o próprio mago, que tinha, sei lá, milhares de anos, é um ser eterno, ainda assim ele precisa evoluir. E ele chegou um momento que ele teve que chegar nesse ponto de impacto profundo na sua consciência, né? E essa passagem é muito bonita, que depois ele fala, mais pra frente na história, né? Ele fala, eu atravessei galáxias e galáxias, né? Quer dizer, eu vislumbrei o mistério, né? O próprio mistério da vida, do cosmos, do universo, da unidade. E é um sentimento, pelo menos eu posso falar por mim, né? Pelo meu sentimento ao assistir isso, de que a gente também estava vislumbrando algo do mistério quando ele conta isso, né? Porque a gente não sabe exatamente o que é, mas ele viu. E por isso ele deu um salto de consciência, né? Não é simplesmente uma evolução linear, né? Ele teve um despertar potencial do seu próprio eu, né? A ponto de renascer. Né? Como o Gabriel falou, né? Ele chegou a renascer. Não foi um renascimento só físico, no sentido de voltar, né, a ter um novo corpo, porque até o corpo era o mesmo, né? Pelo menos assim aparenta, né? Mas é um salto, né? E tem momentos da vida, vamos trazer isso para o cotidiano também, para a gente talvez se aproximar disso, porque é algo tão misterioso, né? Mas eu estava pensando aqui agora, o que a gente poderia associar aqui? E tem momentos da vida que a gente passa por crises muito grandes, mudanças muito grandes, né? Mas quando a gente passa por essas mudanças, né? Quanto maior é a criticidade dela, né? A maior são as dificuldades que a gente tem para passar por ela, mais impacto a gente tem na nossa consciência, mais a gente cresce mesmo, efetivamente. Não é um crescimento vazio, é um crescimento com conteúdo. E isso é um salto de consciência. Não é um salto de consciência de um sábio, né? Mas é um salto de consciência no nosso nível, né? No nível humano. Então a gente pode associar diretamente por analogia, né? E fazer essa associação que faz parte também, né? Deixa de ser algo distante, né? E às vezes até fugaz, como algo assim, uma curiosidade, né? Quase uma curiosidade que passa ali, né? Mas não é algo muito concreto e que passa na vida da gente, ainda que a gente não se dê conta. Uhum. Até porque traz a ideia de que a morte não é uma coisa sempre ruim, né? Faz parte da vida. Então algumas coisas precisam de morrer mesmo, para que outras possam nascer. Tá tudo integrado.
Vocês citaram várias cenas aí muito importantes e uma delas que realmente me marcou muito é esse encontro do Gandalf com seus amigos. E eles pensam que é o Saruman que está ali e tanto é que o próprio Gandalf diz, eu sou o Saruman. Mas depois ele se apresenta como o mago que ele é, o mago generoso, o mago valoroso, o mago virtuoso. E é muito interessante porque dali para frente muitas coisas começam a acontecer nesse segundo ato do filme. Temos o Saruman que está corrompido, cedeu ao seu lado tenebroso, ao seu lado sombrio, aos seus vícios, e ele faz o mesmo com uma figura que é muito importante no filme, cujo nome é... Língua de cobra. Exatamente, Gustavo, Grima, que é o Língua de Cobra. Ele bane o Elmer de Rohan, ou seja, ele cede às tentações e aos desejos do Saruman e aos seus interesses também, tanto que o Théoden está inerte naquele momento e realmente não consegue decidir por si mesmo. Nós temos a floresta de Fangorn que está sendo destruída, e isso me lembra muito o episódio número 3 de Star Wars, ou seja, aquela corrupção toda tomando conta, a virtude cedendo ao vício, as pessoas cedendo àqueles desejos mais vis e mais baixos que o ser humano pode ter, e isso acontece da mesma maneira, claro que com características específicas, nesse segundo episódio do Senhor dos Anéis. Temos também o Merry e o Pippin que vão de encontro ao Frodo e ao Sam, buscando encontrar os seus amigos. Enfim, há muitos acontecimentos ali, todos eles bastante pedagógicos, reflexivos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco de cada um deles e de outros elementos mais que vocês queiram tratar, para que a gente possa refletir sobre cada um deles. Se a gente pensar no filme, né, como história, a gente tem 3 núcleos, né, tem o núcleo do Frodo e o Sam, né, que é completamente, aparentemente alheio ao resto, né, ao restante da história, é quase que em paralelo, não se cruza em nenhum momento, né. A gente tem o núcleo do Aragorn, do Legolas e do Gimli, que é um núcleo muito interessante porque são 3 raças juntas, né? E se hermanando, né? Como guerreiros, né? E também aí surge uma amizade do Legolas e do Gimli mais pra frente, né? Eles começam a lutar juntos e por passarem tantas coisas juntos também formam uma bonita amizade, né? A gente pode falar também sobre isso. E tem o núcleo do Merry e do Pippin, que são os hobbits que ainda estão numa consciência, numa vibração assim, mais de ingenuidade, né? Porém já estão se dando conta da gravidade do que eles estão fazendo, né? Do que está acontecendo, inclusive, né? E é interessante porque eles ao mesmo tempo têm uma pureza, e é engraçado porque eles que primeiro têm contato com os Ents, né? Que são como criaturas da natureza, da floresta, né? São espíritos da floresta, como que guardiões, né? São pastores de árvores, como o Tolkien os define, né? No livro. E o que eles encontram, que é o Barbárvore, né? Ele é quase um personagem folclórico, né? Sendo até engraçado em alguns momentos, né? Tendo que demonstra justamente essa pureza da natureza, né? E essa antiguidade, porque ele é muito antigo, né? Inclusive até quando eles estão, os 3, né? O trio guerreiro, né? Estão buscando o Merry e o Pippin, né? Estão em busca deles, né? Caçando os Uruk-hai. Eles se defrontam ali, né? Com uma pilha de carcaças de Uruk-hai lá, né? Depois de né? Porque foram devastados pelos cavaleiros de Rohan, né? E tem um encontro, inclusive, antes ali com Elmer, né, com os Rohirrim, que é impactante, né, porque eles se dão conta como é que tá o reino de Rohan, né. Até então eles não sabiam como estava, o que eles iam encontrar, e vem já através do Elmer, um sentimento ruim, né, um sentimento de desesperança, né, em relação ao seu reino, né. Mas continuam cumprindo com o seu dever e defendendo o seu território, né? Defendendo a sua casa, a sua pátria e tudo mais. E aí eles, depois desse episódio, né, da queima das carcaças, que eles acham que os dois tinham morrido, né, porque estavam juntos, né, os 2 hobbits, o Aragorn, que é um típico guardião, né, no sentido de saber muito sobre
pistas, né, buscar vestígios, né, na natureza para descobrir as coisas, conseguem entender, vai entendendo, né, que na verdade eles estão vivos, né, e entraram na floresta, né, uma floresta que o Legolas define como uma floresta velha e cheia de ressentimento, né, porque talvez estava sofrendo, né, já estava sofrendo muito, né. Então toda essa cena, né, que depois lá na frente vai ter um encontro, né, que tá mais ou menos se tocando, mas não se toca, né, mas são momentos na história que são muito interessantes, porque a história ela não se define rapidamente, né, ela tem toda uma cadência e às vezes as coisas quase se tocam, né, e a gente pode ver isso na nossa vida, né, tem vezes que a gente vai entender lá na frente o que aconteceu e que aquilo, às vezes, quase se entrelaçou com outra coisa, mas lá na frente a gente entende o porquê, né? Que essas coisas estavam se aproximando, né? E eu acho que ali, por exemplo, que eu posso falar, o Merry e o Pippin representam essa pureza da natureza que ainda tem nos Hobbits, né? Porque o Frodo e o Sam já estão numa situação extremamente séria. Estão indo pra morte. Não tem outra palavra para definir. Estão indo pra morte. E o Merry e Pippin ainda tem essa pureza do condado, né, de ser hobbit, que é um ser muito próximo da natureza, né, e o encontro deles com o Barbárvore, né, com esse personagem é maravilhoso, né, porque é um encontro muito propício, né, de identificação. Então, eu só queria colocar esse ponto aí que eu acho bem interessante. O que eu destaco aí nesse momento é essa loucura que Saruman está gerando ali, que tem uma referência aí também a coisa da era industrial, quer dizer, a destruição das florestas, né? É um ambiente que vai ficando muito, muito feio, muito árido, onde as coisas estão queimadas. O Barbárvore fala isso, né? Fala assim sobre que ninguém cuida mais das florestas, ninguém quer saber mais disso. Quer dizer, tem esse sentimento que eu acho que é algo que Tolkien estava vivendo também naquele momento, de ver o mundo se distanciando de alguns elementos da natureza, das árvores, das florestas, montanhas, lagos, etc. E se isolando, o ser humano saindo do seu ambiente humano e entrando na ambição, né? Na busca de produtividade, sem compreensão do qual é o papel dele no mundo. A gente vê que Tolkien ele retrata uma destruição que ele deve ter assistido, e como a gente estava conversando um pouquinho antes de começarmos o nosso trabalho, né, ele estava assistindo transformar o mundo que ele conheceu na infância, né, um mundo de contato com a natureza, um mundo de contos de fadas, inclusive que ele levou isso ao ápice até para apresentar para os seus filhos, até para apresentar para o público, né? Em cidades que estavam se tornando evoluídas por conta da mudança dos tempos, né? Da própria desenvolvimento da revolução industrial, mas que ao mesmo tempo deve ter visto isso nos contrastes de como a vida urbana estava se tornando, né? E ele retrata isso justamente nessa questão da derrubada das árvores e da construção das forjas por Saruman, né? Que precisava de matéria-prima para construir os seus orques, né? A sua força de destruição. E eu acho interessante aí também a colocação me ocorreu também quase agora, né, a colocação que o Gustavo fez a respeito dos 3 núcleos, né, porque a gente vê Aragorn conduzindo aí Gimli e Legolas, e estão sendo conduzidos por um herói que já está se formando também, né, ele está se lembrando do seu papel como herói, né, ao passo que, por exemplo, o Frodo e o Sam são, digamos assim, heróis em nascimento, né? Heróis em franca formação, que, como o Gustavo bem colocou também, aí estão indo em direção a uma missão suicida, né? Eles estão em direção são 2 pessoas sozinhas, com muita força de vontade, com muita vontade de cumprir bem o seu papel, bem a sua missão, né? Mas que conforme eles vão se aproximando de Mordor, as situações vão ficando mais complicadas e mais difíceis, e isso vai realmente criando uma tensão
em todos nós que acompanhamos. E, por fim, o Merry e o Pippin, né, que são, algumas pessoas poderiam dizer assim, são um alívio cômico da trama, mas que, na verdade, também tem essa representação do ser humano que não está muito preocupado com essas coisas de heroísmo, né, de autossuperação, diferente do que nós vemos em Aragorn, em Frodo e Sam, né, que são indivíduos que estão buscando justamente a sua superação, né? Então a gente vê assim três diferentes núcleos de heroísmo se formando, na verdade, né? Se desenvolvendo, que é alguma coisa muito interessante, né? E tem muito a ver com a nossa própria saga humana, né? Nós é que temos que escolher nessa história quem é que nós queremos ser, né? Quais são os elementos em nós que nós podemos e devemos desenvolver se nós queremos nos tornar seres humanos realizados. Bem, esse tópico, né, é bem abrangente. Claro que quando você vê o Saruman, ele promove a separatividade, coloca os seres humanos contra os outros, né? Fala com as tribos, né? Os cavaleiros de Rohan roubaram suas terras, etc. Então é uma falácia, né? Tem até tem um capítulo, inclusive, que fala a voz de Saruman. Tu me lembrou algo interessante ainda, porque a voz dele é uma voz mágica, só que ela tá deturpada. Então uma voz que cativava para o bem, para as belas ideias, talvez, estava cativando para a discórdia, né? Como o Gabriel falou, para ambição, para ganância, para a separatividade, como o José Roberto falou, né? Bem interessante isso, né? É um retrato também, né, do que se vive muitas vezes, o que se vê no nosso mundo, né? Ele fomenta a guerra, né? Fala da indústria, usa esse termo, como ela vai substituindo a natureza, vai substituindo a nossa mãe terra. E só para reforçar isso, há uma fala do Saruman que é muito importante e manipuladora, onde ele diz: só precisamos eliminar todos aqueles que se opõem a nós, ou seja, bem tirânico, bem manipulador. Exatamente, só que isso é chegar às últimas consequências, né, do poder, que é deturpar tudo e não sobrar nada. E é parecido com o que o próprio Sauron quer, né, como o Senhor do Escuro, né, eles chamam, né, o Senhor do Escuro por isso, né, porque ele vai chegar às últimas consequências. Até a Galadriel no filme narra algo parecido, né, e a gente conversava antes de gravar aqui, que ela justamente, eu acho que resume, né, a motivação do grande vilão dessa história, que ainda não se revelou, né. O Sauron, apesar de no filme ter uma importância maior desde o início, né, mas ele não se apresentou ainda com força, né. Ele apesar de ele não aparecer em forma física, né, mas a sua força de influência ainda não apareceu, ainda é muito insinuante, né, e que no segundo filme vai aparecer através do Saruman, né. E ela, comentando, né, a própria Galadriel citou, ela fala: pois Sauron terá domínio sobre todas as coisas vivas da Terra, ainda que isso signifique o fim do mundo. Então isso é um grau de loucura. De certa forma, nós temos esse elemento meio destrutivo dentro dos nossos instintos, esse desejo por prevalecer. E isso é um tipo de loucura, porque mesmo em um âmbito mundial, quando você fala da geopolítica, muitas vezes você acaba vendo um processo muito similar. Então, muitas vezes de você ter projetos de poder, não projetos de união da humanidade, projetos que envolvam uma preocupação com a verdadeira evolução do ser humano, que seria essa evolução moral. Mas muitas vezes acaba se perdendo, né, nessa busca insaciável por poder. Então isso é uma coisa realmente muito perigosa. Então esse Sauron, né, esse desejo, ele não está em um personagem distante, ele é algo que está dentro do ser humano. E quando se manifesta de forma destrutiva, realmente é muito perigoso. E acho interessante a gente fazer notar, né, para as pessoas que nos ouvem que não é que o poder seja ruim pelo próprio poder, né, porque a gente percebe que o poder está presente na natureza. E se está presente na natureza é porque contribui para o desenvolvimento natural e harmônico de todos os processos, né? A gente vê que no nosso sistema solar, por exemplo, o Sol é um poder.
e nem por isso é um poder destrutivo contra todos os demais planetas, né? Pelo contrário, né? É um poder que fornece luz, vida, calor, harmoniza, né, as órbitas dos mundos. O problema é o ser humano quando ele não tem essa consciência de que ele tem um poder e que esse poder deve ser utilizado tanto para o seu próprio crescimento como para o desenvolvimento da sociedade, do mundo em que ele vive, né? Que é o que a gente percebe com Saruman. Tanto que nós já tocamos aqui em momentos, antes até de começarmos nosso podcast, que nos livros, justamente no Hobbit, o seu poder ele começa a ser mal utilizado por ele, né? Já começa a ter essa insinuação de que ele está se perdendo, ele está se corrompendo e está fazendo alianças absurdas e escusas para contribuir com a disseminação do mal. Durante o Hobbit, não na história, né, mas tem dentro dos apêndices até do Senhor dos Anéis, né, falando um pouquinho nos apêndices e notas do Tolkien, né, tem algo do Saruman interessante, porque não foi uma coisa foi uma coisa repentina, obrigado. Não é algo assim que foi de repente, né, foi uma construção, e essa sedução, né, do poder e tal, isso vem de muito tempo, né? Então já na época do Hobbit, na época onde acontece a história do Hobbit, isso já acontece, tem lapsos, né, alguns instantes, assim, de incongruências no discurso do Saruman, lá no Conselho Branco, né, e para quem tiver curiosidade aí de ler, né, sobre isso, e até no filme do Hobbit também tem cenas assim, né, um pouco mais apontando esses pontos, né, do Saruman, né. Então foi uma construção, né, que foi ao longo de muitos e muitos anos, né, muitas décadas, né. É um ser, claro, é um ser imortal, né. Então para ele não foi tanto tempo, mas do ponto de vista da história, isso não é uma coisa que acontece de repente, né. Então isso vai como que algo que vai nascendo e vai tomando conta, né. E vai fazendo uma simbiose com a própria pessoa, e isso toma conta, e aí chega a extremos como a loucura, né? Não é a loucura dos gênios, é a loucura da destruição, né? Só me permitindo aqui uma brincadeira, porque o que eu acho que o José Roberto está querendo dizer até com relação a isso é que o ser humano, ele tem, quando age ou sabe canalizar o poder, ele faz tal qual o Sol, porque o Sol não destrói tudo, né? Simplesmente porque ele é poderoso, né? Pelo contrário, ele é o que mais serve a todos nós, é o que mais dá, né? O que mais é generoso, e por isso ele é um astro, e é gigantesco, é maravilhoso, é brilhante, e ao mesmo tempo a gente pode dizer é inteligente, porque faz tudo isso na medida. É interessante isso, né, que tu falaste. Agora, antes de avançarmos, tem um outro ponto muito importante da gente ressaltar aqui e falar também, que é o Théoden, quando ele cede a essa manipulação do Saruman. É muito curioso porque o Grimm ele tem um papel fundamental nessa arte de persuadir de maneira manipuladora, de maneira sombria, de maneira bastante interesseira, de um ponto de vista baixo, moralmente falando. E o Théoden não tem condições de agir por si mesmo. Se a gente faz uma relação prática com a nossa vida, a gente percebe que às vezes nós queremos fazer coisas que gostamos pessoalmente, embora elas não sejam morais. E isso é muito importante de se refletir, porque o Théoden, como rei, ele tem um papel moral fundamental. Só que ele não está vendo por si mesmo, ele está cegado pela manipulação, pelo egoísmo que o Saruman imprime através do Grima, e o Grima, sem consciência, de maneira fanática, obedece. Portanto, eu gostaria que vocês falassem dessa cena e as reflexões que a gente pode extrair daí, porque na nossa vida, muitas das vezes, a gente pode viver isso sem ter consciência do que está acontecendo. Com certeza. É uma cena emblemática, forte, muito inspiradora, né? Gandalf, ele entra dentro do castelo uma certa manha, né? Ele engana ali os soldados, dizendo: vocês não vão deixar um velho sem o apoio do seu cajado, né? E é a arma mais perigosa de todas, né? A única que eles não poderiam deixar entrar. Que é cômico e astuto, né?
Pegam a espada dos demais, né, as armas dos demais, o machado do Gimli, mas deixam o Gandalf com a sua artimanha entrar com o seu cajado. Deixaram o cavalo entrar em Troia. E ele sabia que precisava fazer uma ação ali dentro, né? Que algo estava errado. E aí, pegando isso que o Danilo falou, essa cena me vem algumas ideias, algumas coisas. Primeiro, de que em certos momentos, para romper essa manipulação, essa escuridão, e vamos pensar aqui dentro da nossa própria consciência, às vezes podemos estar muito interferidos. Essa é uma grande pergunta a se fazer, né? Até que ponto eu tenho pensado, vivido, refletido, até que ponto eu tenho sido um fantoche de ideias e coisas que estão por aí de maneira inconsciente. E vem uma força luminosa, que é Gandalf, e todos nós também temos algo belo, forte, poderoso também dentro do nosso coração, que é aqui encontrar. E quando isso se coloca em choque, como narra bem o Bhagavad Gita, né, essa epopeia hindu, que fala de Pandavas contra Kauravas, de forças luminosas contra obscuras, da nossa melhor parte contra a parte que busca a preservação das forças materiais. Então, quando existe esse embate, a primeira coisa que Saruman diz olha, se eu sair, o Théoden morre, né? Porque, em geral, os vilões, os elementos de sombra, sejam nos filmes ou dentro de nós, se comportam dessa forma, né? Eles sempre querem criar uma ilusão e dizer sem mim tudo vai deixar de existir. Se você abandonar isso, você não vai aguentar. Quer dizer, se você matar esse defeito, você não é ninguém, não vai dar, você não vai conseguir ir adiante. E Gandalf não tem conversa com isso, ele não há parlamentos, né? Não há diálogo em relação a isso, há uma definição clara. E ele se apresenta como Gandalf o Branco, né? Demonstrando um poder muito maior e consegue, digamos assim, exorcizar ali a influência de Saruman. E tem, para fechar só, quando ele retorna à lucidez, acho que é uma das cenas mais bonitas ali, quando um cavaleiro dele lhe entrega a sua espada, né? E quando ele sente a espada é esse símbolo, a gente já havia falado, do símbolo do poder, da vontade, da força. E quando ele pega, ele recorda da sua retidão, ele recorda da sua função como rei, ele recorda do seu poder espiritual. Então é extremamente simbólico. Ele toca essa espada e desembanha a espada, né? Quer dizer, desembanhar essas nossas forças e colocar ela em movimento e ação, e agora isso está a serviço para algo que vale a pena. Me lembrei de algo um pouco antes, né? Falou da espada e realmente é uma cena, porque a espada representa a força, né? A verdadeira força, a força espiritual, né? É sempre um símbolo remetido a isso, né? De uma forma ou de outra nas tradições. Mas antes disso, quando quem o acolhe, né, imediatamente é a sua sobrinha, né, a Elwyn. E a primeira pessoa que ele reconhece é ela. Eu vejo algo como algo, nesse ponto, assim, bem simbólico, né, por dois motivos. Primeiro, é que ela representa o espírito de Rohan, o espírito guerreiro e livre, né, como ela mesma se define, e define que o seu maior medo depois ela revela para Aragorn, né, que o maior medo dela é estar numa gaiola, porque ela é um ser livre. Nada pode a aprender. E mesmo ela sendo filha descendente de reis, né. E outro motivo é que ela vai ser a sucessora dele, né. Isso lá na frente, né, vai acontecer. Porém, esse reconhecer quem tá contigo, né, e quem vai continuar também, né, já se apresenta aí, né, e o Théoden, claro, no filme ele tem uma figura até um pouco mais diminuída, vamos dizer assim, em valor, e tem mais dilemas, inclusive de decisões, né, no livro ele é mais direto e muito impetuoso até, né, de certa forma,
Mas esse é um rei, esse é um personagem, né, que representa muito a dificuldade de que é conduzir um povo, né, conduzir um reino que seja, mas conduzir pessoas, conduzir seres humanos, conduzir qualquer empreitada, né, porque o fato de ele ter cedido ao Saruman pode ter sido justamente pelo medo que estava incorrendo em muitas frentes ao redor do seu reino, por ter visto coisas que por medo do seu reino sucumbir, acabou cedendo, e aí entrou essa manipulação do Saruman, né, com a sua falácia e os seus... né? E é interessante porque o Gandalf faz isso, né, com o outro lado da falácia, com o outro lado da manipulação, que é a astúcia. Mesmo comentou, né, Gabriel? E a astúcia não necessariamente é enganar, mas é uma forma inteligente de resolver um conflito, uma situação de forma inteligente, né? E sem negociações no caso ali, né? Porque ele estava convicto, Gandalf, como um sábio, está convicto dos seus inimigos. Ele sabe quem é o inimigo. Ele sabe que não é o rei que está na frente dele que é o inimigo. E muitas vezes a gente lida com as pessoas olhando para elas e apontando elas como se elas fossem os seus defeitos, por exemplo. Os seus instintos, as suas falhas. E ele olha buscando a alma daquele rei, o ser daquele rei, e depois se representa pela espada, que representa justamente o que ele é. É um ser vertical. E ele ajuda a limpar, né, aquilo que não é dele, né, aquilo que estava conduzindo ele para aquilo que ele não é. E justamente como tu falaste, né, e a última artimanha do Saruman é dizer, já que eu vou perder, que eu sei que eu vou perder, que eu já fiquei paralisado aqui, petrificado, não tenho o que fazer mais, eu vou jogar a minha última falácia e vou tentar a minha última cartada, né? É a última cartada do Kurava, do Bhagavad Gita, né? É tentar, ele tá agonizando no chão, mas ele dá a última cartada, né? Se tu continuar, ele vai morrer, né? E ele sabe que não vai morrer, né? Porque o ser dele tá ali. Tá adormecido, mas tá ali, né? E aí tem toda essa cena é muito bonita por isso, né? Tem todos esses elementos que vão confluindo para depois lá na frente, né? Quando o desenrolar da história isso for ter um peso tão grande no heroísmo de todo mundo, né? De todos os personagens do Senhor dos Anéis. Eu particularmente gosto muito desse personagem por isso, por esses dilemas que ele tem que enfrentar, né? Nem tudo é fácil de decidir. Depois isso vai se desenrolar assim, né? Tem algo trágico, né? Já que ele vê esse fim do mundo, o fim dessa era se aproximando. A nova era ainda não é clara, não é? Então ele tá vendo, por exemplo, quando o filho dele, ele se dá conta de que o filho dele morreu, né? Pois antes ele estava enfeitiçado, né, pelo Saruman, e de repente ele retoma essa consciência. É uma cena muito tocante, muito bonita, não é? Aliás, revíamos trechos do filme e são cenas em sequência, muito bem executadas, né, muito belas, e mostra ele segurando firme no velório do próprio filho, né, e quando todos se vão, aí ele se permite chorar diante do Gandalf, não é, e jogar uma flor, não é, que sempre esteve nos túmulos dos seus antepassados. Então é muito... É uma forja para ele, não é? Então é muito, muito bonita a verticalidade com que ele vai enfrentando isso, mesmo em toda essa sombra. Então ele puxa muito essa ideia da nobreza, que é típica de um rei, de um homem nobre, não é? Sim, e vale lembrar que, para ficar claro, né, o valor da virtude disso não é uma questão de esconder que se chora por um orgulho pessoal, de se mostrar fraco. Não é essa a questão. A questão é que ele tem consciência que ele é um rei e que a imagem dele como rei, a postura dele é uma inspiração para todos os demais. Então é um ato político
ato político no melhor sentido da palavra, né? Vamos resgatar um sentido filosófico aqui, né? A gente pensa em política, às vezes vem alguma coisa ruim, às vezes, né? Mas um ato político no sentido do compromisso dele com a tua própria sociedade, teu povo, as pessoas, quer dizer, ele não faz isso por ele precisa de sustentar pelos demais. Sim, não é uma dureza, não é uma falta de sentimento. Exato, e as suas questões pessoais ele vai tratar com ele mesmo, mas é um ato de dever, né? E é aí que está a intenção que diferencia completamente uma ação que poderia ser um orgulho vazio de uma ação que tem um sentido, um propósito para o todo, né? E mesmo o Gandalf, ele purificando isso, né, ajudando ele a libertar-se do Saruman, ainda assim tem uma parte que é dele. Tem uma busca por identidade também. Por vezes ele se pergunta quem ele é, qual é o papel dele nesse inferno que eles estão vivendo, né? Ele até lamenta, né? Porque coube a mim passar por dias tão terríveis, né? Por esse momento, né? E até resgatando o que o próprio Gandalf falou pro Frodo na Sociedade do Anel, né? É um tema que se reitera durante toda a saga, né? Porque quem tá passando pela crise não quer passar pela crise, né? Quer passar por problemas, né? E graves problemas, né? Coisas que são às vezes indissolúveis, né? Não conseguem não conseguem se resolver, né? Quem quer passar por essas coisas assim, né? Ninguém busca isso como né? Ninguém busca isso no sentido de que não quer que aconteçam essas coisas porque muitos sofrem. Não assim mesmo, né? Ele como um rei, ele pensa no seu povo. Diz, poxa, muitos vão sofrer, e por que esse sofrimento, né? Talvez até se pergunte isso, né? Por que tanto sofrimento? Por que tanta barbárie, né? Algo que a gente também, essa nossa troca de ideias me faz lembrar que é algo que a gente vê muito recorrente aí no ensinamento dos grandes filósofos, né, que a vida vai pedir de nós como seres humanos individualmente, ou sejamos reis, né, uma postura de que, olha, a vida realmente é um combate, né, e que, como todo bom combate, é bom haver um treinamento antes. O que a gente está percebendo um pouquinho nessa grande saga que é O Senhor dos Anéis é que é uma espécie de simbolismo para a consciência humana que tem que crescer, tem que evoluir, tem que se desenvolver, né? Tem que passar por conflitos externos e conflitos internos, e que quanto melhor é a preparação do ser humano para enfrentar esses conflitos, né? Sim, vai muitas vezes se perguntar assim, mas por que eu? Mas também tem aquela condição de se lembrar assim, olha, é o sentido da vida, né? O sentido da vida é que as coisas se fortaleçam, que as coisas se definam, né? Que as coisas caminhem em direção ao seu melhor sentido de realização. E é algo que, digamos assim, nós talvez não vejamos muito claro nessa obra, né, mas que a gente vê isso em toda a saga clássica, né, até mesmo na de Hércules, onde ele vai enfrentando um perigo após outro e cada vez mais o herói dentro dele vai despertando e vai causando todo aquele benefício social, né, vai livrando a sociedade de monstros, de perigos, de bandoleiros, né, isso é algo muito recorrente aí no ensinamento e no aprendizado das tradições filosóficas, né? Que a gente vê realmente é uma retratação dramática de um rei que pergunta assim, por que eu? Dá pra gente aconselhar ele, olha, estude filosofia que você vai saber por que isso está acontecendo com o senhor, né? Mas mesmo sendo um filósofo, a gente se pergunta, né? Lógico. Por que isso está acontecendo comigo, né? Por que logo comigo, né? A gente se pergunta essas coisas, né? Talvez o melhor curso de ação seja procurar entender que isso faz parte da vida. Sem dúvida. Esses ciclos, essas crises fazem parte da vida. E se pudéssemos não aceitar passivamente, mas compreender que isso é a forma com que as coisas se sucedem, né? É a forma que nós temos para crescer, né? Talvez pudéssemos mudar um pouco o nosso posicionamento em relação às crises, né? Porque eu vejo que o sofrimento maior talvez esteja na falta de entender o porquê estamos passando pelas coisas. Se nós geralmente quando nós passamos por crises, crescemos, não é? E olhamos para trás, e muitas vezes vamos falar assim, puxa, foi bem difícil, mas olhando em retrospecto, foi totalmente válido. Eu não trocaria essa experiência por outra.
porque essa experiência me ajudou a ser quem eu sou. É um pouco ali que nós falamos há pouco com o Gandalf. E ele mesmo vai descobrir isso com o tempo, né? Porque ele fica muito remetido aos seus antepassados. É como se ele tivesse que ser tal qual os seus antepassados. Por isso que eu falo, eu até estou provocando aqui, porque é uma busca de identidade. E a gente se pergunta coisas para nós, pô, por que eu? Sim, porque é contigo. Mas até a gente entender isso, tem todo um processo, né? É um processo de aceitação, é um processo de formação também, né? De não só aceitar passivamente, mas uma aceitação ativa, né? No sentido, o que eu posso fazer a partir dessa aceitação? O que eu posso fazer com o que eu tenho disposto, né? E o que forças eu tenho para continuar, né? Se o tema do filme, como a gente estava falando, tem a ver com essa coisa de cada um ter um papel dentro do teatro da vida, né? Cada um tem um papel dentro dessa epopeia, inclusive o Gollum. Então, é um caminho interessante a refletir, né? Quando as coisas acontecem conosco, por que comigo? Porque nós temos algum papel e essa coisa está acontecendo para você descobrir qual é o teu papel, né? Qual a tua função dentro dessa grande obra. Mas é uma pergunta que tem que ser feita. Inclusive, é interessante porque tem uma interação com o Aragorn, né? Que também está buscando a sua identidade como rei e ele mesmo não tem experiência como rei. E que nessa continuação ele vai se demonstrar um grande capitão, um grande líder, e que muitas vezes até dá para o Théoden boas soluções, acertadas soluções, já denotando que ele, assim, vai ser um grande rei, né? Porém, o Théoden é um cara de experiência, né? E às vezes é difícil julgar, né? Pô, mas ele tomou a decisão errada. E nós, no lugar dele, que decisão a gente tomaria? A gente ia pro abismo de Helm ou arriscaria ir para uma guerra aberta, sem reforço, sem exército? Sem os Rohirrim e sem todos os exércitos. Porque Rohan, ele é um reino feudal, então os seus povoados, né, são muito distantes uns dos outros, né? Não tem uma concentração. A gente vê até no filme, assim, o pessoal até brinca, né, que não tem ninguém em Edoras, né, que é a capital. Porque é um reino feudal, né? Ele é um reino que tem as suas características e ele conhece isso, ele é o rei, né? Ele conhece cada pedaço do seu rincão, né? E o Aragorn tá se afirmando e ele tem um papel importantíssimo aí, né? Depois, né? Como um conselheiro, como um apoiador e como essa aliança com o reino de Gondor, né? Que, apesar de que ele renuncia, pelo menos no filme, um pouco essa condição de rei, mas depois que ele tem, né, o diálogo com o Boromir, que é muito forte, né? Algo desperta nele e ele se compromete, vai se comprometendo aos poucos com esse destino dele, né? Eu vejo como uma história bem montada ajuda muito a gente a entender a nossa própria história, né? Porque sem dúvida que isso a gente pode fazer uma associação com a nossa própria vida. Aparecem personagens na nossa vida que nos ajudam muito e que colocam coisas que às vezes a gente até duvida, porque ou porque a gente tem mais experiência, ou porque a gente tá com medo, ou porque tem insegurança, uma série de coisas, né? E que depois vai se provar acertado, mas vai ter coragem de pagar para ver. Isso exige coragem, exige virtude de coragem, de querer enfrentar, né? E bom, esse livro / filme tem talvez a maior adaptação da Batalha das Termópilas, né? Porque eles saem de Edoras, né, que é a capital, e vão pro abismo do Elmo, né, o abismo de Helm. E chegam lá, que no passado esse local o salvou, né, porque é uma grande fortaleza com uma muralha, né, intransponível segundo eles, né. Porém, eles deixaram embora o único cara que sabia da fraqueza dessa fortaleza, né? Então, olha como as coisas vão se encaixando, né? Então, assim, lá na frente a gente pode dizer assim, foi uma decisão que não foi acertada. Ok. Mas nem sempre as coisas são tão claras, né? Quando a gente tá vivendo, né? O valor que tá, né? No que eles construíram ao longo dessa jornada, né? Chegando lá e enfrentando os Uruk-hai, um exército de 10 mil soldados, né? Como a gente enxerga, né?
Tudo bem que eles não eram espartanos, né? Não eram guerreiros espartanos e bem preparados, mas eram valorosos, né? Tinham valor. E reforçando essa ideia do Aragorn que você traz, não é, Gustavo, em relação a ele não ser rei, a gente às vezes também não tem a experiência de ser uma pessoa que lidera um processo e queremos julgar quem o faz. Então é muito importante a gente ter noção de visão profunda e ampla em relação ao que está acontecendo e não julgar a decisão alheia, mas procurar entendê-la, procurar ajudar também e até em experiências pessoais, quando a gente quer julgar o comportamento de uma outra pessoa, a decisão que ela tomou, sem se colocar no lugar da pessoa, ou melhor, sem ter vivido a experiência e maturidade para refletir sobre o que está acontecendo. Isso é muito importante da gente refletir também. E além disso, há uma outra questão no filme que é o momento da desesperança. O Aragorn discute com Legolas e as coisas começam a ficar mais tensas porque a guerra está cada vez mais complexa e se afunilando. Inclusive tem aquela cena da criança, o Halef, ele realmente está ali preocupado porque ele é uma criança, não sabe o que vai acontecer e o Aragorn entende que o momento é tenso, complexo, mas ele dá a esperança àquela criança. Então é uma cena muito bonita que inclusive nós vimos aqui juntos antes de iniciarmos a gravação, fazendo um compêndio aqui das principais cenas. Eu gostaria que vocês falassem desse momento, porque na nossa vida a gente às vezes passa por isso também. Essa cena também é muito impactante, né? Quando um garotinho, né? Que era filho de um dos generais mais próximos do Théoden, né? É o Halef. Ele fala, né? O Halef fala, Sr. Aragorn, é verdade que nós vamos morrer hoje, que não existe mais esperança? E o Aragorn, ele nota essa situação, é muito delicado, né? E ele pega a espada do rapaz, né? E é uma espada velha, cheia de dentes, horrível. Então ele testa a espada, sem falar nada, e devolve ela pro rapaz e fala, essa é uma boa espada. Tá sendo muito, muito bonita. E fala, olha, sempre há esperança. Sempre há esperança. Então isso é uma mensagem muito forte de todo o Senhor dos Anéis, né? É um tema recorrente. Particularmente nessa cena, né? O Aragorn, ele traz essa ideia muito forte, né? Essa batalha é muito crítica. Talvez não é a maior batalha do Senhor dos Anéis, né? A maior batalha está por vir, né? Então, quando chega esse momento, né, de desespero mesmo, né? Porque, poxa, não tem muita gente aqui, a gente vai morrer. Diante da morte, a gente pode sucumbir, né? E é o momento que o Aragorn, óbvio, né? A gente fala que ele não tem experiência como rei, mas ele tem experiência como capitão, como guardião. Quando a gente fala guardião aí, não é só o guardião... Não, o guarda-costas. Mas assim, aquele que vê como conduzir, né, um exército, um povo... Como funciona a natureza humana, né? Ele vê a condição humana, ele tem a sensibilidade para isso, né? E consegue, né? Consegue levar todos com ele, né? Porque ele era respeitado, ele chega depois de uma luta contra os Wargs lá, né? Porque acharam que ele tinha morrido, cara. E ele volta como um renascido, né? Todo maltrapilho, mas ele volta e todos olham pra ele. Ele não é qualquer um. Ele tem uma nobreza natural, apesar de ele estar maltrapilho. Sim, no próprio livro tem uma cena, não tem no filme, mas tem uma hora em que ele sobe na murada, e quando ele sobe nessa murada, os orcs recuam. Exato. Por uma autoridade natural, não é uma imposição artificial, é toda uma condição moral, de toda uma construção interna dele, né? Agora, antes de partirmos para o encerramento do nosso podcast, eu gostaria que vocês falassem sobre algumas cenas, porque há uma série de acontecimentos bastante profundos, especiais, que nos trazem aprendizados realmente valorosos para a nossa vida como um todo. O Théoden assume o seu papel como rei, ou seja, ele retoma a consciência, vence a sua prova. Temos a volta do Gandalf também, que havia falado para os seus amigos Legolas, Gimli e o Aragorn,
para olharem para o leste ao 5º dia, e ele estava ali, ou seja, a esperança renasce. É muito importante isso, porque na nossa vida, quando a gente perde a esperança, é perder o sentido da vida. Temos também os combates finais e o discurso do Sam, que é realmente profundo, tocante e traz ensinamentos maravilhosos. Eu gostaria que vocês falassem dessas cenas, dos desdobramentos e das reflexões que a gente pode relacionar com a nossa vida, para que a gente possa realmente aplicar algo disso que essa saga nos ensina. Sim, Danilo. Falando um pouquinho até a gente estava falando da batalha Helm's Deep, né, do abismo do Elmo, mas voltando um pouquinho aqui, né, porque a gente tem o núcleo do Sam, do Frodo, que a gente acabou não falando muito, e tem coisas importantes aí. Porque o Sam e o Frodo vão com o Gollum, né, e chegam até os portões de Mordor, né, e temerariamente queriam entrar pela porta da frente, e óbvio que não deu certo, e aí o Gollum revela que tem um outro caminho, né, uma escadaria secreta que levaria, né, pra Mordor e tal. E o Sam sempre relutante, né, sempre, porque quer proteger, é um guardião também, né, é o guardião do Frodo, né, e vai até o final, né, assim, né, com essa desconfiança. E o Frodo, apesar de relutar um pouco, ainda, né, avança, né? Vamos por esse caminho. E nesse caminho eles encontram os soldados de Gondor, né? Que tava em conflito aí com os emissários do Sauron, os exércitos aliados de Sauron, né? E são capturados, né? Todos menos o Gollum. O Gollum consegue se salvar naquele momento, aí volta. Eles conseguem ele consegue se soltar não, ele consegue fugir. E o Sam e o Frodo ficam presos, e há uma desconfiança do capitão, que é o Faramir, que é um novo personagem que surge aí, e que é um personagem que no filme se torna um obstáculo para eles, né, porque o Faramir é um filho rejeitado pelo seu pai, e ele é o irmão do Boromir, né, e o Boromir, ele era o primogênito, né, da família, e o pai deles era o regente de Gondor, o regente de Gondor, né, o Denethor. E tem toda uma história aí de rejeição que a gente pode até abordar no 3º episódio, porque isso se encerra aí, mas ele se torna um obstáculo pro Sam e o Frodo, e há uma prova de lealdade do Frodo em relação ao Gollum, porque em um momento de que o Frodo poderia... Eles acham o Gollum, né, e conseguem apontar as flechas para o Gollum e poderiam matá-lo, né, os soldados de Gondor, e o Frodo diz não, ele é o nosso guia, né. Ele reforça que ele é o guia, né, e aí eles conseguem capturar o Gollum, e o Gollum se sente traído, apesar de que ele fez com que ele não fosse morto, né, mas ele não entende isso. E a trajetória do Sam e do Frodo nesse filme é uma trajetória mais de manter-se no caminho, né? Porque lá na frente, né, o Faramir descobrindo que ele tá com um anel, né, o grande anel que o pai dele também estava em busca, conhecia, né, esse um anel e o poder desse um anel, resolve levar o anel para Gondor, né? E que depois, após uma série de crises que acontecem, invasões que acontecem na cidade de Osgiliath e uma série de perrengues que acontecem ali, né, ele se dá conta que o perigo é muito maior ficar com o anel, né, ele se dá conta, o que no livro isso já é imediato, né, ele é um personagem muito valoroso no livro, né, mas no filme ele tem essa característica mais... de duvidar de si mesmo, né, e é interessante porque o Frodo, ele tá constantemente precisando se afirmar no caminho e justamente aparece um personagem que é um obstáculo para ele e que duvida de si próprio, né, e que tem essa dúvida de si próprio, né, e quando ele vence, os caminhos se abrem. Quando ele vence um pouco dessa dúvida e ele toma a decisão por si próprio, ele segue em frente, né. Eu não sei se vocês têm algum comentário, mas é bonito. Antes de até de falar desse discurso, esse diálogo com o Sam, que é mais pro final, que é lindo, mas tem essa figura do Faramir aí como esse personagem que duvida de si mesmo e que trava, né?
A dúvida como uma trava, como um bloqueio, e que bloqueia inclusive os demais, né? Bloqueia inclusive os demais personagens, né? Essa parte que você citou, Gustavo, por exemplo, desse mal-entendido que ocorre com o Gollum, é muito curioso, porque às vezes nós, dentro da nossa subjetividade, tomamos conclusões precipitadas, achamos que alguém está fazendo mal, né? E às vezes até o contrário, né? No caso, o Frodo salvou a vida do Gollum ao assumir o laço que eles possuíam, né? Que ele era o guia. E, na verdade, como a coisa se foi sucedendo, né? Não ficou bem. Né? Então é muito curioso, porque às vezes ocorrem coisas que por sermos subjetivos, não olhamos os fatos de verdade. Então, isso é uma coisa que dá até dá uma pena, porque ele realmente poderia, né, fazer prevalecer o Sméagol, não o Gollum, né? Mas, conforme estávamos falando aí mesmo, tudo tem um sentido. Então, provavelmente isso foi pro bem. E no outro núcleo do Merry e o Pippin, né, a gente falava no início de que eles têm essa pureza, até essa ingenuidade, né? Ainda tem no início. Isso vai mudando, principalmente da parte do Merry, porque ele vai se dando conta que é crítico isso, né? O que eles estão vivendo. E tem um momento engraçado, né? Que tem um entebate, né? Que é um debate dos entes, né? Para definir se eles vão ou não para a guerra, para o conflito, né? E eles demoram muito tempo para falar, né? Isso é uma coisa bem... Tem uma fala legal dele, fala assim que como a gente demora muito para falar, a gente não fala nada que não vale a pena ser dito. Isso é interessante, né? Bem filosófico, né? Porque se não vale a pena ser dito, a gente nem fala. Porque senão vai demorar muito tempo para falar. E eu acho que eu entendo aí que é a questão da profundidade, né? De entender a profundidade e aprofundar as coisas, né? Não ser rasos, né? Também tem talvez aí algo desse tipo, né? Mas apesar de ser curioso, é interessante. Tem esse debate, né? Que acaba sendo uma decisão de não continuar, não vamos adiante, isso não é nosso negócio, né? E aí o Merry se posiciona pela primeira vez e diz assim: e como não é problema de vocês não fazem parte desse mundo? Né? E mesmo assim se fecharam para o argumento, né? E aí depois o Pippin age, porque o Pippin ele é até mais infantil, vamos dizer assim, né? Mas ele é muito astuto, né? E ele tem um lampejo de ideia e diz: vamos para o sul. Não, mas se a gente for para o sul, a gente vai dar de cara com Isengard, a gente vai dar de cara com Saruman. Mas eu acho que é isso que ele menos suspeita. Se a gente fizer isso, ele vai... até que faz sentido. Né? E quando ele chega na beira da floresta com tudo devastado e enxerga, aí ele se dá conta, ele toma consciência, o Barbárvore toma consciência. Olha o que estão fazendo e é a natureza que reage. Que age, né? Que reage, né? Como a própria lei de ação e reação, né? O próprio karma dos hindus, né? E é o momento que os entes vão para a guerra, né? É a última marcha dos entes, né? E vão para a guerra. Está bem de acordo com os ensinamentos orientais que mostram que quando você se omite da ação, né, pensando que com isso você se preserva, na verdade você está permitindo o avanço da destruição, né? Porque não é uma questão de construir coisas ser algo ruim, né? Mas, por exemplo, no caso do Saruman, é um propósito destrutivo. Exatamente. Notoriamente destrutivo, né? Egoísta. E egoísta. Sim, e isso é muito, muito importante, porque nós vivemos no mundo e os problemas do mundo nos concernem. Nós temos essa ilusão de que às vezes uma guerra é num lugar distante, ou de que um problema climático é da alçada de outro local, mas na verdade nós temos que ter essa consciência de que nós temos um protagonismo, existe a necessidade de um protagonismo, de uma tomada de consciência. Agora, nós podemos ter essa tomada de consciência quando acontece o desastre, ou podemos ser um pouco mais inteligentes e começar a assumir o nosso papel de efetivamente tornar o mundo melhor, né? E o que eu acrescentaria aí nesse momento é a imagem da natureza lavando tudo, né? Eles liberam o rio e o rio vem
limpando toda a sujeira e recorda essa ideia de que a gente sempre tem que estar reciclando, limpando as coisas, né? Utilizando essa água em vários aspectos. Às vezes a gente está contaminado, intoxicado, não só de coisas físicas, mas psicológicas também, tem uma raiva, algum rancor, alguma coisa. E aí há que jogar água e há que limpar, e a natureza tem os processos dela de fazer isso, e a gente também tem que aprender com ela e fazer conosco, né? Então, para quem tá aí com o filme, pegar esse momento, ele é bem, bem icônico, é bem a ideia de limpeza mesmo, vem a água e vai levando embora todo aquele foco de podridão que estava nascendo ali, né? É uma imagem muito forte, e mesmo na mitologia, quando você tem o dilúvio, quando você tem o próprio mito de Atlântida, que Tolkien faz uma referência mais forte em outras obras, né? Do Reino de Númenor, por exemplo. É muito curioso, porque eles estavam olhando a natureza como um recurso, não como essa grande mãe que nos dá a vida, que nos dá tudo. E isso é uma profanação de algo que é sagrado. Pela própria lei de ação e reação, existe esta reação da natureza para que as coisas voltem ao seu estado natural, um estado de pureza. Harmonia. É uma harmonia que vai é uma regulação, né? É uma reação, não é burra, estúpida. Não, ela faz isso para se regular, é inteligente. Como a natureza é, inteligente. Inclusive o Barbárvore comenta algo em crítica ao que o Saruman faz, que é: o mago deveria saber que jamais deveria fazer algo assim, né? Jamais deveria fazer o que ele fez. Um mago de verdade, né? Um sábio, porque conhece as leis da natureza, né? Ele conhece as leis que regem a natureza. E bom, se encaminhando aqui para os finais, né? Porque aí os finais começam a se entrelaçar, porque voltando ali pro núcleo de Rohan, né? A gente tem o desfecho da batalha com esse ímpeto do rei, do Théoden, com Aragorn, né? E no momento que ele diz cavalgue comigo, o Aragorn fala, né? Cavalgue comigo. E o Théoden, pela morte e a glória. E o Aragorn, não, por Rohan, pelo seu povo. É ali que ele desperta. É o momento que ele desperta. Ele diz, sim, é isso. E é o momento que o Gimli fala, o sol está raiando. E ele lembra que o Aragorn, né, lembra que o Gandalf ia voltar no raiar do quinto dia, né, e que era para olhar para o leste. Então nesse momento há um encontro, né, um encontro que ele sabia, os demais não sabiam, e vão cavalgando. E passam, né, como um rolo compressor pelos Uruk-hai, né, bons cavaleiros que eram, né, e foram em frente, até o ponto que o Gandalf aparece com a cavalaria do Elmer, né, e que é uma cena linda, né, toda simbólica, porque eles vão descendo pro abismo, com o sol raiando e a luz batendo nos Uruk-hai, cegando eles, né, e ali eles ficaram totalmente inutilizados, né. Ali era a derrocada deles, né? Não havia mais o que fazer. E no núcleo do Saruman, ele se tranca na sua torre, né? Ele perdeu o seu poder. Ele entende que ele perdeu o seu poder, né? Nem a sua voz mais poderia ecoar, né? Pelas florestas ou ludibriar alguém. Ele simplesmente não tem mais o que fazer naquele momento, né? Ele se inutiliza. E no núcleo do Sam, do Frodo, a gente tem um diálogo muito interessante, porque depois do ataque dos Nazgûl em Osgiliath, a gente tem realmente um ponto de que o Frodo diz assim, eu não aguento mais, eu não tenho como continuar. E aí é que o Sam, pela primeira vez, aparece com o seu protagonismo, né, e vai lembrando de todas as circunstâncias que ele ouvia, né, todos os fatos, né, que ele ouvia nas histórias que ele ouvia, que ele sempre ouviu desde criança, as grandes histórias, né, pela qual valem a pena serem contadas. E vai falando de todas as dificuldades que o herói passa, de tudo, basicamente ele resume a história, né,
Mas diante de todas as dificuldades, mesmo assim, mesmo sem esperança, mesmo sem garantia nenhuma, ainda assim continuavam. Porque eles tinham algo pelo qual continuar, né? E aí... Frodo pergunta. E aí o Frodo pergunta... Onde nós vamos nos firmar, né? Porque eles tinham algo para se firmar. E ele pergunta por quê, né? Em que a gente vai se firmar, né? E a gente também se pergunta, né? Tá, mas afinal de contas, em que a gente vai se firmar quando tudo cai? E aí ele diz, né? Ele diz pelo bem que há nesse mundo. Acho que ele comenta. E pelo qual vale a pena lutar, ele fala, né? Isso não tá no livro, né? Então foi um momento muito feliz dos roteiristas, né? A Philippa Boyens, né? Acho que até foi uma frase dela. Ela inclusive, acho que comenta no documentário sobre o filme, né? Que ela mesmo se coloca a pergunta para ela, né? É um ponto de que ela não sabia o que responder, né? E aí ela tem esse insight, né? É magnífico, porque como Platão falava, pode cair tudo aqui, os arquétipos sempre estão, né? Quer dizer, o bem sempre está presente no mundo, mesmo que você não esteja vendo as coisas. Quer dizer, pelo bem que é nesse mundo, não precisa de estar acontecendo o bem ele é. E aí é o momento que o Faramir finalmente cede, né? Ele entende. Poxa, isso... Tivemos os nossos problemas, mas agora eu entendo o fardo que tu carrega e que você tem que carregar, né? Por isso eu te liberto. Eu acho que uma colocação interessante também é o Gandalf no final, né, em que a batalha foi ganha, mas ele lembra aos heróis aí que o Sauron não irá se deixar abalar por uma única derrota, né? A batalha de Helm's Deep, né, do Abismo do Elmo, acabou. Foi garantida. Mas a batalha pela Terra-média, a batalha por Ítaca, a batalha por Hastinapura dos hindus, esses lugares altos, né, pela Acrópole, ainda não terminou. Que é a grande batalha. É a batalha que vale a pena ser travada e continuar sendo travada, né? Pelo bem de todas as raças. De tudo que é humano também no ser humano, né? E no caso do Senhor dos Anéis, de todos os povos da Terra-média, né? Tudo que representa a Terra-média, né? Eles chamam, né, os povos livres da Terra-média, né? E também, próximo capítulo aí, tem o Sméagol cedendo ao Gollum que existe dentro dele, né? Sim. Inclusive termina o filme dessa forma, né? Justamente isso. Porque no filme ainda tem essa dualidade, né? E bom, vai começando a não ter mais a dualidade. É o Gollum mesmo. Né? Vai ficando mais claro também a intenção dele, porque isso também, a gente acha que isso é ruim, mas acaba sendo bom no sentido de definição, né? Os inimigos vão se definindo, né? O que precisa ser combatido também está mais definido, né? Assim como o Sauron também vai ficando mais definido. E no fim das contas a gente tem que enfrentar ele, né? E não seus aliados obscuros, né? Como às vezes a gente também, na nossa vida a gente tem inimigos mais periféricos, vamos dizer assim, mas às vezes a gente tem que ir no grande inimigo, né? No nosso grande inimigo. E pensando em humanidade, né? Qual seria o nosso grande inimigo, se não, talvez, a nossa separatividade, né? Como diria Blavatsky, né? Essa noção de que a gente está separado de tudo, e esse egoísmo, esse egocentrismo que o ser humano, por vezes, cede, né? E eu acho que o próprio fato dos entes representarem a natureza aí, né, e ter essa visão, né, no Senhor dos Anéis, talvez seja também uma forma da gente unir essas ideias de fraternidade, de união, para além das diferenças, né? Muito bem lembrado, Gustavo, essa ideia do Sam que assume o seu papel, ou seja, ele toma consciência de quem ele é na história e do que ele deve fazer. Isso é muito importante ver esse processo de desenvolvimento do personagem, ou melhor dizendo, do desenvolvimento humano de virtudes e valores que o Sam
realmente reconhece em si próprio e começa a agir em função disso. E há um diálogo belíssimo que eu gostaria que vocês, para encerrar, falassem sobre o que nós podemos refletir, não só do filme como um todo, mas em especial desse último ato, onde o Sam traz um ensinamento profundo. Eles estão conversando, Sam e Frodo, e ele começa a narrar histórias que outras pessoas viveram em momentos difíceis também, que é o que eles estão enfrentando. E nesse momento, o Sam diz que essas pessoas, eles se agarravam em algo e seguiam em frente, ou seja, esses seres humanos de valor em momentos difíceis faziam isso. E o Frodo pergunta, em que nos agarramos, Sam? E ele diz, no bem que existe nesse mundo, Sr. Frodo. Em suma, em nossas vidas a gente vai passar por momentos de desesperança e esse ensinamento do Sam nos traz de volta esse alento, ou seja, essa condição que a esperança nos dá, porque em todos os momentos históricos, por mais duro que eles sejam, e isso é registrado historicamente, há sim algo em que se agarrar, há algo de bom nesse mundo pelo qual nós devemos lutar de maneira valorosa. Por isso eu gostaria que vocês, nas suas mensagens finais, falassem sobre isso e também sobre outras ideias importantes que vocês queiram falar para encerrarmos o nosso podcast de hoje. O Senhor dos Anéis é uma obra maravilhosa, né? Criada por um sonhador, um idealista, né? Um humanista, e que tem encantado pessoas que têm isso afim aí no decorrer dos anos, no decorrer das décadas. E é uma obra muito forte, é uma obra muito poderosa, né, que pelo menos me lembra um pouquinho o mesmo espírito dos antigos mitos, que queria demonstrar através de uma saga heróica o que o ser humano ele tem que combater dentro de si, principalmente, né, as suas próprias sombras, para se tornar cada vez mais forte, né, cada vez mais seguro de si. É uma saga que tem os seus perigos, e esses perigos não são exteriores, eles são interiores. Eles sempre estão atrelados a uma necessidade de tomar decisões inteligentes, né, com conhecimento. E é justamente uma das questões que nós buscamos abordar aí nos nossos cursos, nas nossas aulas de filosofia. Como ir alcançando o suficiente critério para tomarmos decisões inteligentes e assim sentir que a nossa caminhada mesmo, né, vamos passando por cima dos nossos defeitos, por cima dos perigos, encontrando o que é sincero e profundo em nós mesmos, e assim podermos até compartilhar algo disso com outros, né? Nós vemos isso em Platão, essa mesma ênfase, né, para despertar o melhor no ser humano, para que ele também possa contribuir com a melhoria do seu meio ambiente. Nós vemos isso em Sócrates, nós vemos isso na filosofia romana, na filosofia tibetana, e temos também o prazer de já ter visto isso em outras obras que nós trabalhamos, né, Danilo, como Star Wars, né, e muitas outras, e agora também O Senhor dos Anéis. É sempre isso, né, Danilo? É sempre responder a questão quem sou eu enquanto ser humano, né, e qual os valores que devo desenvolver para poder atuar com consciência dentro da sociedade em que eu vivo e que nós vivemos. Olha, eu diria que essa frase me fica que não podemos ter vergonha disso, né? Lutar pelo bem que existe no mundo, nenhuma criança ela se expressa de que quer lutar pelo mal, né? Ela não nasce dizendo eu quero lutar pelo mal. Todo ser humano busca o bem, né? Todos queremos lutar pelo bem. E às vezes a gente vai ficando com vergonha de falar dessas coisas, acho que isso é ultrapassado, etc. Mas acho que já chegou o momento de parar com isso, né? Que recordar o que realmente importa. Todos nós queremos o bem para os nossos familiares, com o mundo à nossa volta. Isso está dentro do coração do ser humano. E por que não dizer isso? E por que não se afirmar em cima disso? Aqui é buscar o bem com força, com convicção. E então essas histórias, quando eu vejo épicos assim, que tratam dessas coisas, eu acho que isso é uma luz para o mundo. E que exista mais desse tipo de contos e que possa inspirar cada um de nós e muitas almas humanas a buscar esse bem também. Isso tem que ser repetido infinitas vezes ao longo da história da humanidade e vai continuar sendo repetido porque isso está no coração do ser humano. Bem, essa frase, essa ideia de busca do bem, realmente, o que o Gabriel falou, não devemos nos envergonhar da nossa pureza, de nós buscarmos essa ideia do bem.
É assim como sempre admiramos os heróis quando somos crianças, porque vamos deixar de admirar os grandes exemplos, os exemplos de bravura e de bondade, não é? E dentro desse capítulo em especial, existem tantas cenas bonitas que evocam sentimentos tão nobres, não é? E mesmo quando se vive épocas sombrias, quando, por exemplo, o próprio Théoden, quando está sendo armado pelo seu escudeiro, não é? Ele pergunta: quem sou eu? O senhor é nosso rei. Você acredita, né? Você confia no que, né, nas minhas decisões e no rumo que estamos seguindo? E ele fala: nós vamos segui-lo, senhor, até onde for necessário, porque nós acreditamos nisso. Acreditamos que o senhor encarna esse bem. E aí ele tem uma reflexão, assim, um pouco melancólica, né? Ele fala: puxa, onde está o cavalo? Onde está o cavaleiro? Onde está a trombeta que soava, né? Tudo se foi, como chuva nas montanhas e como o vento no prado. Então isso é muito poético, né? E reflete um pouco os dias, os tempos duros que às vezes nos cabe viver. Mas, apesar disso, ele coloca a sua armadura e cumpre o seu dever. Então, essa questão do protagonismo, né, de entender o seu lugar no mundo, de ter esperanças, de acreditar no bem, essa é uma atribuição humana. Então, nós temos que cultivar isso sempre dentro dos nossos corações, porque sempre virão ciclos, sempre virão tempos difíceis, mas esses tempos difíceis são para que possamos exaltar dentro dos nossos corações nossa condição heróica. Então, creio que esse capítulo em especial, com essa batalha do abismo de Helm, traz muito essa reflexão sobre como agir pelo bem, ainda que seja em um momento adverso. Então, nos cabe passar pela noite, assim como aqueles heróis desse filme passaram. Eles passaram pela noite. Já vai vir um novo sol, já vai vir um novo ciclo. Mas, enquanto isso, temos que aceitar e encarar da melhor forma possível o tempo que nos cabe. Essa frase do Sam, e queria associar aqui ao próprio contexto que a gente acabou não comentando, mas é importante talvez só colocar assim como... Porque os Cavaleiros de Rohan, né, o Reino de Rohan, tem uma inspiração muito em Beowulf, né, e Beowulf é um conto, é uma história, é um mito, né, guerreiro, e que por vezes para nós até soa um pouco ríspido demais, mas remete muito a muitas situações do herói enquanto se impõe à vontade, né, e se impõe o seu valor, independente da sua condição. E o Sam fala do bem, né, a gente se agarra ao bem que existe neste mundo. Ele não fala de um bem que vamos produzir. Ele não fala de um bem que vamos cultivar a partir do zero. Ele já existe. Ele já está presente. E nunca foi embora. Está implícito isso, né? Mas por que eu estou fazendo essa relação? Porque o guerreiro, ele defende algo que já existe. E o que ele defende? Valores. Ele não defende território. Ele não defende bens. Ele não defende riquezas. Ele defende valores. E as pessoas também, porque elas têm valor. Todas têm valor. Então, associando essas duas coisas, a gente aprende talvez que de alguma maneira, né? E até o filme As Duas Torres, que nunca foram reveladas quais eram as duas torres pelo Tolkien, né? Mas como dois pilares de sustentação dessa história, pelo menos desse período da história do Senhor dos Anéis, é de que o bem, às vezes ele está camuflado. Mas o guerreiro de bom coração, ainda assim, vai lutar por ele, mesmo que ele esteja camuflado, mesmo que aparentemente ele não esteja ali, mesmo que ninguém acredite que ele exista.
E a bela luta, né? Ou a Guerra Florida dos Aztecas, não é a guerra contra forças concretas ou físicas, mas a grande guerra, a guerra das guerras, é a guerra que a gente trava contra as nossas próprias incapacidades, né? Nossas próprias incapacidades, instintos, tendências, que nos afastam de lembrar que existe o bem, de lembrar que existe esperança, que existe uma continuidade no fluxo da vida. Todos eles ali passaram por essa prova de alguma forma ou de outra, se a gente observar os personagens, né? Agora, de uma forma ou de outra, eles titubeiam, eles duvidam, de alguma forma. Mas, passado isso, não tem dúvida. Né? Passado essa tormenta interior, não tem dúvida, e vão para a batalha. Vão lutar por aquilo que eles consideram o bem, né? O verdadeiro bem no mundo deles. E que assim a gente possa fazer na nossa vida, né? Que a gente descubra o que vale a pena lutar nesse mundo. Não contra as pessoas, mas contra o mal, esse mal que talvez seja a ignorância, que talvez seja essa manipulação de acharmos que estamos separados. Essa é a minha última consideração. Dessa maneira encerramos então esse nosso episódio número 2 do podcast O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Agradeço a presença de todos vocês, a começar pelo Gustavo Massen, de Caxias do Sul, o professor José Roberto, de São Caetano do Sul, em São Paulo, Gabriel Noceira, da sede São Paulo, e por fim o Ibirá Barreto, de Guarulhos, São Paulo. E claro, até o próximo episódio. Obrigado, Danilo, por mais essa oportunidade, e a todos os ouvintes por nos acompanhar e despertarem um pouquinho mais, quem sabe, para a filosofia. Obrigado, Danilo. Foi bom estarmos juntos aí, compartilhando essas ideias maravilhosas com todas as pessoas que sejam aí fã também do Senhor dos Anéis e de todas as coisas que nos mostram caminhos de desenvolvimento de virtudes, de valores, de qualidades que nos humanizam cada vez mais. Obrigado aqui a todos os meus irmãos nessa caminhada. E quero agradecer também aos ouvintes que estão conosco, interagindo conosco e trocando essas experiências, né? Muito obrigado por compartilhar esses momentos e obrigado à audiência também. Gostaria de agradecer pela oportunidade, é uma grande honra estar aqui novamente e até o retorno do Rei. Sem dúvida, Ibirá. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através também do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Richard Wagner e chama-se Prelúdio ao Ato 1.